A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, dando continuidade, o nosso próximo ponto que vamos falar rapidamente é sobre fé e razão. A pergunta que nos é feita é: será que ter fé significa abandonar a razão? Tertuliano, um grande teólogo, dos pais da igreja, considerado um dos pais da igreja, ele tinha uma frase muito interessante. Ele dizia: o que tem a ver Jerusalém com Atenas? Ele dizia que os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos teológicos não tem nada a ver com a filosofia grega. É certo que nós, quando estudamos a teologia, nos deparamos com duas bases de ensino que eram muito crescentes, e no mundo onde a teologia começou a ser trabalhada, estudada ou formada, existia um ensino que era a filosofia grega, que veio de Platão, e Platão ele tinha uma forma interessante de ver a vida. Ele dizia que a vida que nós vivemos agora, a nossa carne, a nossa matéria, é um espelho quebrado, ou um espelho com defeito, uma imagem defeituosa daquilo que é virtuoso, que seria a nossa alma, e que foi um dos primeiros a dizer que a vida não acabava quando a gente morria, que o que acontecia é que nós, quando morríamos, que o ser humano, quando morria, era elevado a um plano superior, que aquele plano superior seria a verdade das coisas, né? Então, havia muito essa disputa entre a teologia e os ensinos da filosofia platônica. Mas, então, um pai da igreja chamado Tertuliano, ele perguntou: o que é que tem a ver Jerusalém com Atenas? O que tem a ver a teologia com a filosofia platônica? E ele rejeitava por completo a, a ideia de se estudar, ou de se misturar essas duas ideias, essas duas teses. Já um homem chamado Agostinho, que muitos chamam de Santo Agostinho, que também é um dos pais da igreja, é um contemporâneo de Tertuliano, são homens que têm uma história e têm uma vivência teológica fenomenal, e são difíceis de ler, porque as suas teses são extensas e com palavras muito rebuscadas, porque eram homens intelectuais muito poderosos, muito impressionantes. Mas é de fato necessário que nós possamos entender um pouquinho da vida desses caras, porque foram eles que moldaram o pensamento teológico que nós temos hoje. Mais da metade do pensamento teológico que nós temos hoje vieram de Tertuliano, Agostinho, entre outros que nós vamos citar, Lutero, e entre Atanásio. Esses homens foram defensores do Evangelho, defensores das nossas doutrinas, e mais para frente nós vamos falar um pouco sobre eles. Então, Tertuliano era totalmente contra. Ele dizia que não queria saber de filosofia platônica, que não queria saber de misturar a Bíblia com filosofia grega, mas Agostinho já era mais tranquilo, e ele disse que a razão é sim instrumento a serviço da fé. E eu fico mais propenso a seguir a linha de Agostinho. Eu acho que a gente tem que, não estou dizendo que, e quero que os irmãos entendam que milagres, como bem diz o nosso pastor, não tem explicação. É milagre, e
você pode tentar, depois que o milagre for feito, entender o milagre. Agora, se vai conseguir explicar, já aí são outras favas, outra história, outros 500. Mas o que acontece é que a fé cristã, ela não é irracional. O culto nosso culto é um culto racional, um culto onde fazemos com entendimento. O que acontece é que a fé, a nossa fé, ela ultrapassa a razão humana. Onde a razão humana não alcança, onde ela não vai mais, onde ela não tem mais condições de seguir, a nossa fé continua. Então, ela não é inimiga da razão, ela simplesmente vai além da razão. A razão é a ferramenta, ou é uma ferramenta para que nós entendamos a revelação e o fundamento da revelação, certo? O cristão não precisa ter medo de perguntas. Ele precisa aprender a responder às perguntas à luz da Bíblia, à luz das Escrituras. Você não entende? Trazer um tema bem controverso para o nosso pensamento, tá? Você não entende como funcionam as línguas estranhas na nossa igreja, no contexto do pentecostalismo. Você não entende? É pecado você perguntar como é que funciona isso? É pecado você perguntar por que as línguas estranhas se manifestam na igreja, como elas se manifestam, de onde elas vêm, ou por que se fala em língua estranha? Não, nós vamos tentar explicar a você dentro da Escritura Sagrada. Se vamos conseguir, é outra história, mas não é pecado você perguntar. Você pega o livro de Jó, Jó em meio a tanto sofrimento, ele começou a fazer perguntas a Deus. E Deus não respondeu quase nenhuma pergunta de Jó. Mas ele perguntou, e nem por isso foi taxado como pecador ou como rebelde. As perguntas vão vir. E quando essas perguntas chegarem até você, não há pecado nenhum você fazer. Nós vamos tentar responder de acordo com a palavra de Deus. Se no caminho de responder essas perguntas, algumas dessas perguntas ficarem sem respostas, por não termos condições de respondê-las, nós continuaremos tendo fé, porque a nossa fé, ela não é superior, ela é supra, quer dizer que é algo fora do entendimento. Ela é supra porque está acima da razão e acima daquilo que nós entendemos. Mas a fé não é inimiga da razão. A fé, ela usa a razão como ferramenta para entender a palavra de Deus. Deus abençoe você e a sua vida.